Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje a gente vai debater sobre os investimentos financeiros. O pessoal sabe o que faz, o pessoal está rendendo pouco dinheiro, poupança, CDB, CLCI, LCA, ninguém... O pessoal está meio perdido e achando que está rendendo pouco. E o que nós vamos fazer? Vamos falar com o meu amigo Samuel Guimarães, da Blue Trade, e Marcelo Real Coutinho, também da Blue Trade. Dois analistas financeiros campeões aqui para falar para a gente. O dinheiro não vale mais nada, doutor Samuel? Obrigado, Edmo. Muito obrigado aí pelo convite. Espero aí contribuir um pouquinho aí com os teus telespectadores. Faz favor, porque está todo mundo desesperado e aflito. Bom, basicamente o que a gente vê nos últimos 2 anos é os investimentos financeiros tradicionais, os convencionais, terem um forte recuo, né? E isso, até um tempo atrás, a gente tinha uma outra condição de investimento. Era muito cômodo você aplicar recurso financeiro. Hoje, inevitavelmente, para você ter um ganho a mais, enfim, dependendo do perfil da pessoa ou mesmo das condições aí de cenário econômico, é preciso ter uma pessoa de confiança, de credibilidade e que leve um valor a mais, um valor agregado para aquele cliente final, para aquele investidor final. Esse movimento, né, para o público que não conhece... investir em países tradicionais como os Estados Unidos ou algum país europeu é pior ainda, né? Então você tem taxas lá de juro negativa próxima de 1%, meio por cento. Aliás, no Japão, né, Marcelo? Quer dizer, botou no Japão, você perdeu dinheiro, dançou, é menos meio no final do ano. Quer dizer, aliás, desculpa, eu te atrapalhei, mas Marcelo, tem um pouco de cultura do brasileiro também, né? Porque você vem de inflação tempos atrás aí 100%, overnight, open market, você vem de sistemas aí e criou-se essa cultura e hoje o brasileiro quer aquilo. Quer dizer, não tem mais aquilo. Não tem mais. E na verdade uma coisa importante é, você, como o Samuel falava, você tem uma taxa de juros hoje, Brasil, estamos falando de uma Selic a 6,5%, né? Ou seja, que já não é mais aquele 1% ano que a gente... aquele 1% ao mês que a gente falava. Então, assim, você tem uma taxa de juros baixa e você, para ter esse rendimento que você falou, você tem que ir hoje para instrumentos que têm mais risco, para instrumentos que são mais complexos em termos de utilização. Então, assim, é muito importante hoje a pessoa contar com alguém para poder orientá-la nesse cenário, onde você tem um cenário político indefinido, você tem um cenário econômico indefinido. Então, assim, você tem várias variáveis hoje que fazem efetivamente com que a pessoa precise de um auxílio para poder ter uma rentabilidade melhor. Senão... Quando a gente fala é importante dizer que a gente falava aí de 100%, de overnight, de overmarket, mas em termos de população, de sociedade, é importantíssimo a gente transitar com uma inflação baixa. O que eu queria complementar e também em relação ao que foi falado é basicamente o seguinte. Hoje existem próximo aí de 800 bilhões de reais na poupança. Quanto? Né? 800 bilhões. Na poupança? Na poupança. Caderneta de poupança. Isso. Então, assim, o que eu levo de mensagem para as pessoas? Existem instrumentos tão conservadores, tanto quanto a poupança. As pessoas precisam estudar, precisam adquirir educação financeira, ler mais, conhecer novos produtos, se informar. Porque senão, daqui a um tempo, esse recurso financeiro ele vai perder para a inflação e, obviamente, os 100 mil reais que ela tem hoje guardado, 50 mil ou valores maiores, não vai ter o mesmo valor de compra lá na frente. A poupança hoje é 6,5%? Como é que é? A poupança, ela rende hoje, a poupança nova, né, que é uma dinâmica que foi criada recentemente, 70% da taxa de juros CDI. Tem a poupança antiga, AM e PM, antes de manteiga e pós-manteiga. Tem essa diferença, mas assim, tanto a poupança que rende 6,5% quanto a nova poupança, as duas não são tão boas quanto outras classes de ativos, classes de investimento. Sim. O que é importante para o investidor, para a pessoa mais leiga, que não está acostumado com essas terminologias, CDB, LCI, LCA, enfim... ter uma pessoa que oriente e guie e principalmente respeite aquele perfil daquele cliente investidor.
Porque só assim ela vai conseguir atravessar, né? Porque o Brasil sempre teve a taxa de juros alta, né? Então, é inevitável que todo cliente que nos procura, ele quer rentabilidade, sem risco e com liquidez. Esse cenário ideal não existe. Ele vai ter que ceder de alguma forma. Ou ele vai abrir mão da liquidez, vai abrir mão de um pouco de retorno, ou ele vai fazer um mix ali, ter um pouquinho de investimentos que possam potencializar mais o recurso dele. E para isso ele precisa contar com o know-how de uma pessoa que tem experiência, que possa orientá-lo nesse sentido. Mas aí vem tudo... Agora eu vou continuar na cultura e no conceito. Certo. Então vamos lá. Caderneta de poupança. Eu falei caderneta de poupança, não existe mais. Caderneta de poupança era a caderneta, tinha a caderneta de poupança, etc. e tal. Mas aí vem um monte de coisa junto com esse investidor, pequeno investidor principalmente, que esses 800 bilhões de reais que você está falando aí, com certeza é pequeno investidor. É uma série de gente com pouco dinheiro que eu quero dizer 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais e bota lá na poupança. Aí fecharam um monte de banco, quebrou um monte de banco que deixou nego a ver navios. Hoje você tem até 250 mil, Fundo Garantidor de Investimento. Quebrou consórcio pra caramba. O cara pôs o dinheiro no consórcio, quebrou pra caramba. Então, o brasileiro é medroso, por essência e com razão, não tem cultura educacional de formação, trabalhou com inflações loucas ao longo do tempo, não conhecem, eles não dominam esse tipo de investimento e aplicação fora do banco e com detalhe, correm para o seu gerente do banco. E o seu gerente do banco, que é um grande sacana, o gerente do banco, eu falo isso com todo respeito, eu tenho muito amigo gerente de banco, inclusive a minha gerente de banco, o Guilherme, todo mundo, mas ele conduz para onde ele quer o investimento do cara e não para onde é melhor. Então tudo isso é um pacote. Mas olha só, isso tem mudado muito e hoje a gente vê um cenário muito mais positivo. Por quê? Então vamos pegar esses pontos que você elencou. Primeiro, a história. Então, assim, antigamente você só tinha a poupança, que era quase que um processo automático, ou seja, falava-se investimento, preciso guardar dinheiro, caderneta de poupança. Então, isso já vem mudando e a cultura do brasileiro vem mudando. O brasileiro já começou a perceber que você tem outras alternativas, assim como o Samuel falou, com o mesmo nível de risco, ou seja, aplicações em renda fixa, aplicações com baixo risco, com rentabilidades extremamente superiores à poupança. Esse é um ponto. Outro ponto muito importante é assim, hoje também, a pessoa ela começa a entender que para ela guardar dinheiro e para ela ganhar dinheiro depende muito mais da qualidade do investimento dela do que do trabalho. Então, se você pegar historicamente, a pessoa ela trabalha para guardar dinheiro, trabalha para acumular riqueza. E isso vem mudando. As pessoas começaram a entender que para você, entre aspas, ficar rico, você não trabalha para gerar dinheiro, você investe para gerar dinheiro. Então, essa é uma grande mudança que a gente sente com os nossos clientes, a percepção geral de que, ok, você trabalha para acumular riqueza, mas esse acúmulo, para você rentabilizar e para você manter, isso vem de bons investimentos. Só queria fazer um gancho, pegando uma consideração que você fez, Edmo, que é, poxa, a poupança tem, às vezes, eu vou bater novamente na poupança, que é uma classe de ativo que é perturbadora. Não é pequeno investidor. A gente já fez simulação para clientes que têm mais de milhões e estavam com dinheiro em poupança. E pessoas novas. Bom, em relação à classe de ativo poupança, passando para uma outra classe, imagina então quando a gente fala em previdência privada, né? É um investimento que provavelmente se tornou popular no final da década de 90 para cobrir a previdência pública, que hoje todo mundo sabe, não existe perspectiva nenhuma de uma pessoa se aposentar na iniciativa privada, na previdência pública. E hoje, 90% do recurso financeiro que estão nas previdências públicas dos grandes bancos rendem abaixo do desejável. Deixa eu só chamar o nosso primeiro intervalo, eu volto daí. Tá bom. Eu vou voltar daí. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Samuel, eu te interrompi para chamar o intervalo. Nós estávamos falando que a Previdência Pública, todo mundo sabe que come, morre, até porque o governo não reajusta O devido, né? Evidentemente, tem motivos para ele não reajustar. As contas dele vão ficar mais pesadas se ele reajustar. Mas, ao mesmo tempo, a Previdência Privada, eu perdi 3 anos de dinheiro na Previdência Privada, em relação ao dinheiro. O que eu quero pontuar é que, assim, a Previdência Privada existe hoje um volume de recursos significativo. Ninguém faz Previdência Privada como investimento de 1 ano, 2 anos, 3 anos. É geralmente algo de longo prazo, né? O que a gente observa, isso é uma pesquisa, é pública, é só entrar em sites aí de pesquisa e digitar. 90% do retorno dos recursos das pessoas que estão em previdências privadas, então daquelas pessoas que estão pensando em se aposentar lá com seus 60, 65 anos, ter um volume de dinheiro que complemente a aposentadoria pública, elas vão ter um número muito aquém daquilo que elas esperam em termos de simulação. Porque 90% do recurso que estão nos grandes bancos rendem abaixo do CDI, que é uma taxa de juros básica. Mas eu quero que vocês expliquem para o telespectador que eu tenho certeza que nós estamos falando para um público muito pequeno, que sabe o que é a previdência privada. O grande público não sabe o que é a Previdência. Certo. Aliás, ela não sabe como opera. Já ouviu falar, Sim. Mas não sabe como funciona a Previdência Privada. Vamos lá. Imagina que você vai guardar mensalmente um estoquezinho de dinheiro para você poder fazer essa sua poupança. O que é importante nesse mecanismo é, da mesma forma que você investe, por exemplo, num fundo de investimentos, imagina que você vai colocar lá mensalmente o seu dinheirinho num fundo e esse fundo vai render. O que a gente está chamando a atenção aqui é que esta rentabilidade que você, como investidor, espera, ela está aquém do CDI, ou seja, da taxa básica de juros, ou seja, ela é menor. E tem um outro efeito extremamente mais maléfico, que é o seguinte: além de te pagar mal, a quantidade de taxas em cascata que este processo te cobra acaba com você. Você tem taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída. Ou seja, o processo ele é maléfico nos dois sentidos. Ele te remunera mal e ele te cobra muito, entendeu? Então, assim, você imagina que você vai pegar uma parte do seu dinheiro para fazer essa poupança, como o Samuel falou, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e isso ao longo do tempo te remunera mal, e isso ao longo do tempo vai te comer num pedaço do seu dinheiro, que é uma coisa que a gente até fala. Imagina você receber no final do mês 90% do seu salário. Você tem um salário acordado, são lá 10 moedinhas, isso. Só que todo mês eu te pago 9. Perfeito. Agora, eu acho que essa analogia é muito importante. Eu achei também, eu gostei dessa ideia do Marcelo. E assim, só para complementar, é importante, né, que o investidor entenda, o cliente entenda, as pessoas entendam o seguinte: existem saídas, né? Existem soluções, mas elas têm que ser endereçadas por pessoas que têm o conhecimento para tanto. Eu vou chegar daqui a pouco. Eu quero que você me fala hoje o que é razoável, porque você falou em CDI, quer dizer que a taxa de investimento, de juros e tal. Quanto que é razoável hoje um cidadão ter com 100 mil reais? Quanto que é razoável ele ter do CDI? 100%? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo aceitável. Líquido? Líquido. É possível você, dentre plataformas aí de investimento, a gente conseguir retornos líquidos superiores a esse. O que vai mudar esses números, Edmo? Perfil e cenário. Então, existem, por exemplo, produtos que esse ano estão com retorno de 20%. Esse ano. Por exemplo? Fundos multimercados. Tá?
fundos de ações, por exemplo. Mas aí a pessoa tem que abrir mão de uma certa estabilidade para uma parte da carteira dela buscar esse retorno adicional. Esse risco. Esse risco. Que prazo é isso? Um ano? Assim, é bem consenso que todos esses investimentos, tanto em ações quanto fundos de investimento multimercado, sejam pelo menos 2 anos. Porque ações 1 ano eu acho pouco. Agora... Eu acho. Olha quem está falando. Eu então, mas a ideia aqui é a pessoa entender que se ela quiser ter algo a mais, um retorno a mais, e isso a gente está falando para pessoas que vão planejar algo, ela precisa ter pelo menos o entendimento de que ela tem que ter um portfólio diversificado. Porque se você ficar do jeito que está, você vai ter o mesmo resultado lá na frente. E ponto. Tá. Hoje, as pessoas não se contentam com 0,5, 0,6 ao mês. Então, você vai ter que buscar produtos que vão... vamos dizer assim, buscar complementos para que esse número seja mais perto de 1% ao mês. Tá. É possível? Mas ela vai ter que ter esse entendimento. Eu só quero falar uma coisa agora para o nosso telespectador, é o seguinte. Eu citei, e agora eu vou entrar num ponto importante, não é para você não confiar no gerente seu do banco. Eu quero que você ouça a opinião de uma outra pessoa sempre que você for colocar R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$50.000, não importa o valor. Ouça uma outra pessoa que não o gerente do seu banco. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem que falar do cara que são vocês, especializado em análise financeira. A importância dessa pessoa hoje, mais ou menos a gente está falando aqui. Esse cara vai nos ajudar a chegar lá a 100% do CDI ou mais. Sabe assim, o que nos mata, Edmo, vou te falar a verdade, é quando a gente conversa com o cliente, quando a gente tenta ajudar, e a pessoa fala assim, Coutinho, eu não tenho tempo para falar sobre os meus investimentos. Então, assim, essa coisa da cultura que você levantou no primeiro bloco é extremamente importante. Mas se eu perdi 3 anos na previdência privada, foi por esse argumento que eu me dava. Hoje eu não me dou mais. Mas olha só, ou seja, essa posição sua, esse conceito seu é muito bom. Só que, infelizmente, esse conceito seu não é a maioria. Eu acredito. Ou seja, é muito ruim e a gente luta assim, de forma muito forte para falar com a pessoa o seguinte, eu preciso que você dê atenção aos seus investimentos. Eu tenho um amigo que ele falava assim, você tem que prestar atenção no seu futuro, porque é lá que você vai morar. Então é muito ruim a gente falar com o cliente e a gente tentar pedir a ele tempo para cuidar da vida dele. E ele não tem tempo porque ele tem que trabalhar. Então essa é a mudança que a gente está tentando devagar trabalhar com as pessoas para que elas entendam que assim, ela tem que dedicar tempo ao trabalho, tudo. Ela tem que dedicar tempo aos investimentos dela. Uma outra falha, faltou 1 minuto, mas se atrapalhar, nós pulamos para outro bloco. Uma outra falha que eu acho na previdência privada é que o orientador chega para você e diz o seguinte, qual é a sua expectativa de 20 anos? E nós estamos aí na televisão toda hora dizendo que nós estamos superando a expectativa de vida. Então, o meu sogro, por exemplo, está apavorado, porque ele fez uma projeção lá atrás. Sim. E ele ainda tem pela frente, mas ele está assustado. Em complemento aí a essa questão, é muito interessante, Edmo, porque o que acontece hoje? O mundo, as coisas estão numa velocidade muito assustadora, né? Então, as mudanças estão ocorrendo com uma forma assombrosa, né? E a economia também, né? Os fatos, da forma como eles refletiam lá atrás, hoje é totalmente diferente. O importante é a pessoa fazer essas avaliações de portfólio, de trocar ideia, conversar frequentemente. Qual frequência? Aí é a pessoa que decide. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Muscake. Bom, nós estamos de volta aqui com esse bloco e aí você tem... Aqui eu estou com 2 amigos da Blue Trade, mas você tem um monte de escritórios de investimento, empresas de investimento aí, para você se informar. Eu convido você a se informar para você ver que você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na poupança, deixando dinheiro em aplicações ridículas e você precisa entender isso. Vai procurar um analista financeiro, aqui tem 2, mas vai procurar um analista financeiro para você orientar melhor esse dinheiro. Vamos lá. Cenário econômico internacional. Além de um dia o Trump amar o Putin, no outro dia ele odeia o Putin, mercado econômico, o que nós temos, Marcelo? Instável, lá fora e aqui dentro, ou seja, a nossa previsão era até o final do ano algum tipo de visibilidade pós-eleições, o que eu pessoalmente não acredito. Tá? Então a percepção é essa, você vê que um conservadorismo muito forte, um passo muito lento em termos de questões de investimento, as empresas, infraestruturas, a gente conversa com os nossos clientes e fala assim, qual que é a tua previsão de investimento? Cara, então assim, as pessoas elas estão muito reticentes, preocupadas com Trumps da vida, com barreiras comerciais, com brigas, assim, né? Uma coisa que o Samuel falou que é muito importante, as coisas são muito rápidas, então uma decisão que um Trump tome, uma decisão que a Europa tome... Uma China... É tudo muito rápido, né? E a gente tem um cenário interno político, o dólar aí tangenciou 4, voltou, você tem aí a questão eleitoral. Então, assim, bastante franco, muito conservadorismo, muita calma e muita análise na hora de tomar decisão. Samuel, sua bola de cristal você trouxe? Cara, Trouxe ou não? Trouxe. Então é o seguinte, eu acho que eu vi nela meio escondido, inflação vai subir. Certo. Consequentemente, taxa de juros vai subir. Certo. Isso antes do final do ano, eles estão achando que ele empurra até o final do ano. Eu acho que é antes do final do ano. Ok. Mais chance do sujeito perder dinheiro com juros altos, com inflação alta. Bom... Tava isso na sua bola de cristal que eu vi escondida ou não? Infelizmente não. Não. Assim, brincadeiras à parte, a grande questão é que nesses últimos 10 anos aí de profissão, a gente teve diversas vezes, enfim, instabilidade, né? Independente se ela é interna, se ela é externa, o jogo nunca é fácil, né? Principalmente no Brasil, né? Assim, quando as coisas estão engatilhadas, acontece alguma coisa lá fora, assim quando as coisas lá fora estão calmas, acontece alguma coisa aqui internamente. O fato é que hoje, do ponto de vista político, eu acho que o espaço de manobra para coisas que não cabem no orçamento, ele é cada vez menor. Então eu acredito que não tem como a gente ficar toda hora empurrando o rombo fiscal. Eu creio, né, assim, isso não é só opinião minha, mas de outros economistas, eu acredito que a gente vai ter que ter um momento em que o nosso PIB, que era uma expectativa maior de crescimento no começo do ano e agora diminuiu, a gente tem um caminho, eu sou da corrente que nos próximos 4 anos as coisas vão ser mais para o caminho vencedor do que o caminho perdedor. Em que sentido? Vencedor em que sentido? A gente vai desenvolver e vai fazer a lição de casa. Eu acho que é esse a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Eu não acredito no caminho da gente ir para um caminho de Venezuela, mas aí você está falando de governo, você está falando de mercado externo. Mas que influencia no dólar, influencia na inflação, no dólar, inflação, juros, eu sei. Não tem espaço hoje para uma Selic voltar em 13, 14, 15%. Se ela subir, ela sobe para 8%. Como é que vai subir uma taxa de juros a 14% com um PIB do jeito que nós estamos? Você vai travar o país. Mas então, a verdade é assim, o sujeito, ele só perde dinheiro se ele quiser. Porque se você pega uma taxa de... Nós estamos com uma inflação hoje aí de 3%. Certo. Vamos dizer assim. Hoje, você consegue 6 no mercado, você consegue. 7 no mercado, você consegue. Não é isso, Marcelo? Ano, você está falando? Ano. Consegue, só que, veja bem, não é questão de perder dinheiro. Tem uma coisa de eficiência. Então, assim, eu posso comprar hoje, por exemplo, um CDB que me paga 11% ao ano. Só que tudo depende de uma questão de contexto. Ou seja, eu posso buscar 20, como o Samuel falou, por exemplo. Eu saio da renda fixa e vou, por exemplo, ao multimercado e eu vou trocar 11 por 20. Poder você pode. Só que aí tem aquela coisa de perfil, tem aquela coisa do investidor topar esse tipo de risco. Imagina você vai para um fundo de ações, por exemplo,
com essa oscilação maluca, ou você compra dólar, entendeu? E aí você pega um dólar que estava em 3,50, foi quase para 4 e agora caiu para 3,70. Então, não é que você perde dinheiro, é mais a questão de o quanto eficiente você é dentro do seu perfil. Agora, uma coisa muito importante, se você está na poupança hoje, você consegue muito mais no mesmo nível de risco. Isso é fato. Essa mensagem é a primeira que a gente fala para o nosso cliente. O próprio governo oferece mais do que a poupança. Você vai para um tesouro, por exemplo. No Tesouro Direto, não é isso, Samuel? Tesouro Direto, para quem tem perspectiva de aposentadoria, né, a longo prazo, você tem as famosas notas do Tesouro Nacional, são chamadas de NTNB, é um título que remunera hoje remunera inflação mais 6, inflação mais 5 ponto alguma coisa. Então é um título de longo prazo, o investidor tem que se informar, porque oportunidade tem. Nesses últimos anos, o que mais teve foi essa instabilidade, em todo momento. Só que oportunidades sempre apareceram, né? E eu acho que daqui para frente eu sou mais da corrente de que as coisas vão ser mais bacanas para nós. E quando bota dinheiro no governo, no Tesouro Direto, não precisa ajoelhar para rezar, não, né? Você bota, fica tranquilo. É um investimento que, inclusive, boa parte das classes de fundos de investimento tem dinheiro depositado. Sim. Então sim. é um dos mais seguros. A outra coisa é a cultura do curto prazo e longo prazo, né? É importante, né, Marcelo? É muito importante. É o que a gente fala, a questão assim, né? O que o investidor quer hoje? Ele quer rentabilidade, ele quer segurança e ele quer liquidez. Então, assim, ele quer ganhar bem num instrumento seguro e se amanhã ele precisar do dinheiro, ele saca. Ou seja, você quer tomar o melhor uísque do mundo, pagar barato. E não tem problema. Essa é a analogia. Mas aí o que acontece, Edson? Só para complementar, é importante a pessoa separar o capital dela da reserva de emergência para aquilo que é longo prazo. Porque ter 100 mil hoje na poupança é uma coisa, se ela deixar 10 mil na poupança e 90 para longo prazo. Isso é o investidor que tem que se perguntar. É ele que tem que fazer essa avaliação de portfólio dele. A gente está aqui para orientar, para levar uma mensagem bacana. Mas você tem como planejar para 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Imprevistos acontecem, por isso você tem que ter uma reserva de emergência. Claro. É por isso. E não se preocupe quando você fala, por exemplo, de pouco, que assim, a gente pega carteiras de 5 milhões com 5 milhões em liquidez. E aí você fala assim, mas por que você precisa de 5 milhões em liquidez? Isso é caixa de empresa, fluxo de caixa? Não, caixa 2 de campanha. Isso é mau planejamento. Odebrecht. Então, assim, você pode pegar e reduzir, pegar uma parcela menor desse capital, deixar isso com a liquidez, e realmente, entre aspas, engessar ou colocar isso num outro tipo de aplicação mais longa, que vai te remunerar muito mais. E aí você está falando de um período que também é longo, 3 anos, 4 anos, também você não está falando de nada muito longo. Assim, esse é um estudo que a gente faz, a gente orienta, o investidor auxilia ele a perceber essa diferença. Eu quero agradecer, Marcelo e Samuel, muito obrigado, meus amigos, de nada, meus analistas, meus orientadores e, acima de tudo, é à disposição de vocês estarem aqui conosco e levar aí para o telespectador um pouco dessa visão do que é você botar o seu dinheirinho hoje no investimento para você render e ter ele corrigido sem perdas amanhã ou num futuro mais longo, dependendo da sua característica, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.